de ideias e, portanto... Exatamente, só os burros é que não mudam de ideias e nós dissemos, não fazemos diretos, mas olha, como o Francisco estava cá em Portugal, eu decidi que grande oportunidade para ir ter com ele e gravar tudo para mais tarde utilizar no site e também em direto para o Facebook. E neste direto vamos falar de... Como aprender de forma eficaz tudo o que quiseres. Eu sei que tu deves ter para aí algum truque na manga, como aprender tudo o que tu quiseres. Tudo. Achas que o... Não sei, eu não aprendi tudo. Não, achas que tem que haver um método no processo de aprendizagem? Assim. Fala. Acho que Assim, ele diz assim, fala. Sim. Eu acho que precisas de 2 ingredientes, basicamente. Um método e motivação. Como é que tu aprendes melhor? A primeira coisa que eu fiz, por exemplo, a aprender copywriting, foi ver como é que os outros que são copywriters aprenderam. E, portanto, isso podes... O que eu acho super interessante é, em vez de comprar um curso já todo prontinho, o que eu gosto é de tentar perceber como é que essa pessoa fez para aprender, como é que ela fez para fazer aquele curso, que livros é que ele leu, e ir fazer o processo assim um bocadinho ao contrário. Sabes que é interessante, por exemplo, quando alguém está a aprender a tocar guitarra, ou a tocar piano, ou a tocar bateria, a melhor forma de aprender é tocar temas dos outros. Ou seja, ver como é que os outros fazem determinados riffs de bateria, determinados solos. E inicialmente, quando as pessoas dizem não, mas eu vou fazer uma coisa original, eu não quero fazer nada daquilo que existe neste mundo. Para já é preciso parar um bocado com essa mania de aquilo que eu vou fazer é uma coisa que nunca foi feita até hoje. Há dias no podcast do Seth Godin, no podcast da Kimbo, ele tem pessoas que enviam áudio com perguntas. Sim. E ele depois põe o áudio e responde às perguntas em áudio. E havia lá uma pessoa que dizia, como é que eu posso vender um livro numa área onde nunca ninguém escreveu, não sei, ou seja, ele estava a criar ali uma coisa, eu tenho um produto que ainda não tem categoria atribuída, eu estou a escrever sobre uma coisa única, e a forma como o Seth Godin lhe respondeu foi um bocado mostrar-lhe que se calhar ele estava um bocado iludido ao pensar que tinha feito, não, mas ele foi simpaticamente fez a pessoa chegar lá. Se calhar ele estava a ser um bocadinho... Estava iludido e se calhar estava a ser um bocadinho presunçoso ao pensar que inventou a roda, criou uma coisa que ainda não tinha categoria atribuída. Se calhar aquilo eram desculpas, ou seja... O meu livro não é um romance, não é uma cena de não ficção, não tem categoria, portanto não dá para vender isto na Amazon, não dá. Se calhar isso estás tu a inventar uma desculpa para o facto de o teu livro não vendeu porque se calhar não tinhas público para... Ou foi mal vendido. Claro, é o mais fácil, é complicares para... E inventar desculpas. É muito mais fácil do que olhares para ti próprio e ver que o problema vem de ti. Dizes que o problema vem de tudo menos de ti. Exato. O problema é que ninguém percebeu o que estavas a fazer ou pá, isto está-me a tapar, quer dizer, eu sou mais bonito que tu e isto está-me a tapar... Então chega para aí. Ficámos assim um micro. Fogo, coisa mais horrível. Exato. Tá, é que nós temos aqui uma câmara deste lado, um live no Facebook do Francisco, uma câmara deste lado, live no meu Facebook, e uma câmara deste lado a gravar para o Japão. Para o Japão, é para uma televisão, é uma rede de canais japoneses, exatamente, para a Netflix Japão. Exato. É por isso é que vocês não conhecem, mas nós no Japão... Olha, mas tu, já estamos a dispersar. Processo de aprendizagem. Sim. O tema era... Como é que tu aprendes de forma eficaz tudo aquilo que quiseres? Como? Não explicaste bem. A primeira coisa que eu estava a dizer foi ver como é que os outros aprenderam e descobri que eles aprenderam como copywriting, a ler livros de copywriters, que eles próprios ensinavam como é que eles tinham aprendido e praticando também. Descobri também, a primeira coisa que eu fiz foi listar quais eram as competências do copywriter, o que é que eu precisava de saber para ser um bom copywriter. Portanto, percebi que tinha que perceber de psicologia humana, tinha que perceber de vendas, de persuasão, basicamente como é que as pessoas pensam, como é que elas tomam as decisões, e portanto fui à procura de conteúdos que falassem sobre isso. Li, por exemplo, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Estou a ler, acho que é um clássico. Sim. Eu ainda não tinha lido, e o Alexandre, que trabalha comigo,
que está de férias, Alexandre, boas férias, se estás a ver isto, ofereceu-me esse livro no meu aniversário. Top. Sim, ele disse, olha, ouvi um podcast, ele ouve os nossos episódios todos, ouvi um podcast em que o Francisco falou sobre esse livro e como tu ainda não o tinhas na tua lista, ofereceu-me. E estás a ler? Estou a lê-lo, sim, estou a lê-lo. E estou a gostar muito. Posso-te dizer uma coisa, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro em que devíamos começar a lê-lo na página 20 e tal. Sim? Sim, eu vou-te explicar. Olha, comecei e pronto, peço já desculpa, já vou estar a ferir suscetibilidades, mas pronto, eu vou ser honesto. Outras pessoas podem gostar. Não gostei da introdução. Foi feita por... olha, eu gostei tão pouco que já nem me lembro do nome da pessoa que escreveu a introdução. Ok. Não gostei da introdução. Não gostei da introdução ou do prefácio à primeira edição. Exato. Não gostei de como é que pode utilizar melhor e usufruir do conteúdo deste livro. Não. Só comecei a gostar do livro quando ele começou, efetivamente, com as histórias a explicar. E, portanto, eu acho que às vezes nós temos que ser diretos nas coisas. Eu sei que aqui no Conversas Despreocupadas muitas vezes não somos diretos com as coisas, mas repara, gastar 20 e tal páginas de um livro para introduzir o livro, introduzir mais prefácio à primeira edição, mais como é que você pode usufruir melhor. Deixa-me em paz, começa logo direto. Sentiste isso com o livro? Não senti isso com esse, mas com o que estou a ler agora. Epá, porque o microfone fica-te mesmo a tapar a cara. Eu chego-me assim mais. Não, chego mais para a frente. Vai, isso. Deixa ver. Assim, isso. Assim. Foi num livro recente que também comecei a ler e que notei isso. E aquela introdução um bocadinho chata, eu queria era... O conteúdo do livro. Sim, vamos lá começar. Se calhar uma boa ideia é passar logo essa introdução, não ler e ir para a frente. Sim, mas repare, por isso é que eu estou a falar nisto especificamente neste livro, porque eu leio tudo nos livros. Gosto de ler a introdução, gosto de ler os agradecimentos, gosto de ler tudo. Mesmo que às vezes os agradecimentos eu não sei quem são as pessoas a quem está a ser agradecido, mas eu gosto de ler, porque percebes o envolvente do autor, as pessoas que estavam à volta dele, como é que influenciaram aquele livro, pronto. Gosto de ler tudo. Mas neste caso especificamente deste livro, achei que aquela introdução e aquele... Introdução à primeira edição. Por favor. Vai direto ao assunto. Exatamente. Portanto, em termos de processo de aprendizagem... Em termos de escrita, eu comprei agora um livro há pouco tempo, podia até ter trazido, que se chama Draft Number 4, que é tipo Rascunho número 4, que foi um livro que foi sugerido num episódio do podcast do Tim Ferriss, que é estruturar a escrita de livros de não ficção. E como eu me tenho dedicado mais à escrita, comecei a ler um livro que fala sobre isso, ou seja, como é que tu deves estruturar um livro, como é que deves apresentar os argumentos, como é que deves expor, aquilo é para não ficção, como é que deves expor o cenário A, o cenário B, interligar cenários, e às vezes, no caso do livro A Ave Rara 2, eu já tive o cuidado, como tu sabes, de montar a estrutura do livro como se fosse um filme. E eu gostei tanto de fazer aquele exercício e acho que... e tenho recebido feedback em relação a isso, que ficou um nível de escrita muito melhor em relação aos livros que eu tinha escrito anteriormente, que eu quero continuar a fazer isso no futuro. Mas uma das coisas que me tem levado a aprender a escrever melhor é basicamente insistir em escrever com regularidade. Por exemplo, de julho de 2019 até abril de 2020, eu escrevi quase todos os dias. E foi aí que eu escrevi o Ave Rara 1 e o Ave Rara 2. Eu escrevi, por isso é que lancei agora em 2020 os dois livros. E este hábito de escrever diariamente, agora tenho escrito menos, nem tenho escrito diariamente, porque tenho lançado uma série de cursos online no meu site pessoal e estou a criar um curso, como falei à hora do almoço, estou a criar um curso sobre como investir na bolsa. Com os meus falhanços todos, que é aquilo que eu gosto de mostrar. Como falhar em bolsa. Como falhar em bolsa. E depois como dar a volta e começar a ganhar dinheiro sem te preocupar. Que basicamente é aquilo que eu dizia de manhã, que é, parece que tenho que seguir sempre o caminho mais difícil. Percebes? Mas em termos de aprendizagem, eu só... Como é que eu te vou dizer isto? Sem parecer que estou a ser arrogante. Eu acho que já disse no outro episódio, ou seja,
Eu não vou aprender e depois começo a fazer. Eu faço ao contrário. Eu faço e depois aquilo... Aprende. Não, e aquilo depois sai tão mal que eu digo assim, ok, espera aí, tenho que saber pelo menos qualquer coisinha, porque senão só vou fazer asneiras. Pois. E depois, quando me apercebo que fiz asneiras, é que vou procurar como é que outros fizeram. Sim. Diz. Isso é importante, é o feedback, a importância do feedback, porque tu, ao investires, vês as perdas, tens um feedback super rápido. Será que o que eu estou a fazer é inteligente ou é estúpido? Olha, das melhores formas de aprender é ter um feedback. Por exemplo, eu quando comecei a aprender a escrita persuasiva, eu tenho um coach e ele lia o que eu escrevia. Ainda tens o coach? Sim. Ele lia o que eu escrevia e dava-me um feedback. E também peço também aos meus leitores de me dar sempre um feedback, porque só com o feedback é que eu consigo ir acertando. É aquela coisa de estás à procura do caminho e depois perguntar às pessoas, será que é por aqui ou é por ali? E só as pessoas te dando a indicação é que tu sabes exatamente para onde é que deves ir. E depois vês se foste para onde querias ou não. Porque muitas vezes é isso. Muitas vezes nós temos uma ideia de onde é que queremos chegar, não sabemos bem como é que lá devemos chegar e às vezes chegamos a uma cena que não tem nada a ver. Mas tu tinhas aí estruturado... Não tinha. É assim, não tinhas? Como é que não tinhas? Eu, quando comecei a aprender, fiz uma lista de competências, as competências principais e as competências secundárias. Portanto, a primeira coisa que eu comecei a estudar é qual era a mentalidade do copywriter, o estado de espírito que ele devia ter. Depois percebi que tinha que melhorar as minhas capacidades de redação, portanto tinha que saber escrever corretamente, pontuação. E como é que melhoraste isso? Como é que... Eu gostava de ir ponto por ponto, porque é assim, eu percebi que tinha que aprender a escrever melhor. E como é que aprendes a escrever melhor? Pronto, vamos por ordem. A mentalidade, eu comecei a ver qual era o estado de espírito que eu devia ter. Por exemplo, percebi que tinha que ter um estado de espírito de empatia. Portanto, devia, quando estou a escrever para persuadir a pessoa, deveria estar não a criticá-la, porque acho que é a lição, uma das primeiras que está no livro, Como Fazer Amigos, que é que a pior forma de convencer alguém é de... Não, ele diz... Só há uma forma de tu levares alguém a fazer alguma coisa. É essa pessoa querer fazer essa coisa. Exatamente. Portanto, é por isso que fui apontando esse tipo de filosofia, porque isso ia-me dar indicações sobre como escrever de forma mais persuasiva. Escrever para o leitor, portanto, não falar sobre mim, não estar ali... Eu sou tão bom, eu tenho o melhor produto do mercado, os meus serviços são melhor que a concorrência, não é? Sim. Exatamente. Falar sobre o leitor, não falar sobre mim, não estar ali a dizer como eu sou espetacular e como a minha empresa é brutal, não, mas falar sobre os problemas do público-alvo. Essas pequenas regras, esse pequeno estado de espírito já me ajuda a perceber o que é que eu vou ter de escrever depois. Outra coisa que eu escrevi na mentalidade é dar para receber. Portanto, se eu quero que as pessoas depois façam o que eu quero, também tenho que ajudar, tenho que contribuir, tenho que as ajudar a resolver o problema. Portanto, muitas vezes, quando estás a vender o teu produto, no fundo, estás também a tentar ajudar a pessoa. Não estás só ali para vender, mas também estás a oferecer valor e a tentar ajudar a pessoa ao máximo. São, assim, algumas regras que eu comecei a apontar. Depois comecei a desenvolver as capacidades de redação. Aqui era a gramática, ter mais vocabulário, pontuação, como estruturar um texto. Mas espera aí, mas começaste a ler mais livros? Começaste a procurar vídeos sobre escrita? Como é que fizeste? É isso que eu quero perceber, porque como é que eu defendo que eu escrevo melhor se eu ler muito. Porque se eu ler muito, percebo como é que as palavras se escrevem, como é que se constrói, como é que tem uma melhor construção frásica. Como é que tu foste aprender a pontuar melhor, a escrever melhor? Isso foi observando o que os outros escreviam. Ok. Então fui ver e tirando ali algumas ilações daquilo. As estruturas. Por exemplo, uma das coisas que eu descobri é que devemos escrever como se estivéssemos a escrever um e-mail a um amigo. Não fazer um e-mail do tipo... Caros senhores! Sim, excelentíssimo senhor, não sei quê, não sei o que mais, a nossa empresa, não sei o quê, assim uma cena muito...
Não, devia ser tipo, olá, pessoal, não sei, podíamos começar assim. É giro falar sobre isso porque os meus e-mails começavam quase todos com olá, passei por aqui apenas para dizer não sei quem sei. E o Ricardo Matias, a determinada altura, disse-me assim: a primeira vez até cai bem, a segunda também, mas depois começas sempre da mesma maneira. Sugiro que faças uma coisa: não há olá, não há nada. Direto ao assunto. Direto ao assunto. Que Ontem à tarde estive com a conversa com com Francisco e fizemos isto e falámos sobre isto. Tal. Falamos sobre isto. Link para o episódio. Pimba, pimba, pimba. Exatamente. É ir direto, também, é uma das coisas que eu também aprendi, é que devemos ir direto ao assunto, porque senão perdemos as pessoas. Se eu começo aqui com uma introdução um bocadinho chata, um bocadinho longa, tal como estava a falar o Pedro há bocadinho a propósito do livro, em que a pessoa compra o livro para descobrir técnicas de persuasão e há aquela introdução super chata ao princípio, se calhar as pessoas nunca vão ler o conteúdo super interessante que está lá, porque tem que passar pelo conteúdo super chato. Portanto... Não, porque, desculpa interromper, é que se não tivesse sido o Alexandre a oferecer-me o livro, se eu tivesse pegado no livro numa livraria e tivesse lido o início e dizia, este capítulo, li o segundo capítulo, este capítulo, terceiro, como usar melhor este livro, 3 capítulos chato, não tinha comprado o livro, a sério. Exatamente. Exatamente, portanto, ir direto ao assunto, eu fui apontando, à medida que eu ia descobrindo algumas regras fundamentais e apontando para depois ter esta mentalidade, estar no bom estado de espírito depois quando vou escrever. Outra coisa que aprendi, que tinha que escrever de forma visual, de forma a que as pessoas pudessem imaginar. Exato. Está calor aqui nas Maldivas, tenho que... Também escrever de forma emocional, de forma que traga, que tenha muitas emoções, um texto que seja vivo, contar histórias. Também percebi que o storytelling é muito importante. Fui apontando assim algumas coisas fundamentais, analisando textos de pessoas que são super persuasivas. Portanto, é assim que os outros aprendem, aqueles que hoje ensinam copywriting, eles aprendem analisando os outros e descobrindo isso. Então, e o que é que achaste do livro A Averrar a Dois? Não, em termos de histórias, tu estás a falar... As histórias sim. Tu estás a falar na forma de histórias e tu reparaste que em todos os capítulos, o que é que há em todos os capítulos? História. É ou não é? Porque é a forma mais eficaz das pessoas memorizar uma informação. É contar uma história. Se eu te quiser contar uma história onde te quero ensinar que não deves ser egoísta e que deves... partilhar a informação que sabes. Pronto. Aí, em vez de dar uma teoria, uma aula teórica com regras e não sei o quê, vou-te contar a história. Olha, houve uma vez, furei-me o pneu... e estava na estrada, estava desgraçado, e parou um amigo meu e ele ajudou-me a compor o pneu porque ele também tinha... Não, e nem o conhecias de lado nenhum, não tinha que ser teu amigo. Sim, mas aí já não funciona, porque o meu exemplo é tipo, eu sou simpático para os outros e depois eles são simpáticos para mim. Ok. Portanto... Sim. Se eu te contar essa história com muitas emoções, que furei o pneu e estava desgraçado e apareceu meu amigo e como eu era sempre simpático com ele ajudou-me, vais memorizar muito mais facilmente essa história do que se eu apenas te disser, se queres ter sucesso, olha, ser simpático com as pessoas muitas vezes dizem, ok, eu vou fazer um curso, vou fazer uma pós-graduação, vou comprar um curso online, vou comprar uns livros sobre determinados temas técnicos, vou aprender. Mas se tu aprendes de forma desorganizada, será que retens alguma coisa e será que depois tu consegues aplicar aquilo? Sim, isso também funcionou contigo. Agora... Comigo? Sim, no sentido em que tu começaste a investir e não sabias muito bem o que estavas a fazer e foste tentativa e erro, foste aprendendo. Agora, por exemplo... Não, mas o que eu estava a dizer basicamente também podes pecar pelo contrário, que é, procuras tanta informação de tantas fontes diferentes que a dada altura se não tens um método para o teu processo de aprendizagem, será que efetivamente aprendes ou estás a levar um banho de informação e depois aquilo não serve para nada? Aprendo sempre alguma coisa. Agora, eu procuro ser mais eficiente na minha aprendizagem. Portanto, o que eu fiz foi também, comprei um livro que é o Hyper Learning, se não me engano é assim, onde o escritor explica como é que ele conseguiu tirar um curso no MIT
sem nunca pôr os pés no MIT. Portanto, que é E tirou em menos tempo do que é normal. Exato, porque o MIT é uma faculdade muito difícil de conseguir tirar o curso lá e financeiramente muito cara. E esse escritor, ele percebeu que os cursos dessa faculdade estavam disponíveis gratuitamente na internet e ele começou Se tivesse um processo bem organizado e sistematizado, já não me lembro se o curso era em 3 anos e ele conseguiu aquilo num ano e meio ou num ano, não foi? Sim. Porque ele estruturou o processo de aprendizagem. Sim, estruturou e fez aquilo também de forma intensiva. Porque se calhar tu vais, se for em 3 anos, vais-te esquecendo daquilo que já aprendeste no primeiro ano ou não sei o quê. Agora ali, ele foi sempre seguido certinho, muito organizado. E ele também conta, ou seja, basicamente a primeira coisa para aprenderes alguma coisa é descobrir qual é a forma mais eficiente de aprender essa coisa. Ele, por exemplo, descobriu que a forma mais eficaz de aprender uma língua era ir viajar para esse país e esquecer a tua língua. Porque ele fez isso com um amigo, foi dar uma espécie de volta. Foi em Espanha ou foi no Brasil que ele... Ele aprendeu várias línguas, ele aprendeu um bocadinho de português. Sim. Não sei se ele esteve na Coreia do Sul ou não sei. Sim, também num país qualquer assim, mas eu lembro-me que acho que o primeiro, ele acho que foi convidado do Tim Ferriss, acho eu, no podcast dele. E não sei se foi no Brasil, imaginem o que é um americano, não é? Que fala inglês, aterraram em Espanha ou no Brasil e de repente, a partir de agora não falamos mais inglês, temos que falar só brasileiro. Exato. Não foi isso? Foi exatamente isso. É tipo, eles estavam super comprometidos com aquele. Era ele e um amigo. Sim. O que é que eles faziam? Na parte da manhã era aprendizagem, se não me engano, aprendizagem assim mais teórica, com livros e aprender os verbos e não sei o quê. Exato. E depois na parte de tarde era mesmo praticar. Portanto, para ter aquele tal feedback, e as pessoas, normalmente quando estás a falar com alguém, se ela te quiser ajudar, ela dá-te um feedback e diz, não é assim que se pronuncia. Portanto, descobriu que para aprender uma língua era muito mais eficaz fazer assim do que através de um livro, por exemplo, ou através de um curso, ficar nos Estados Unidos e tirar um curso. Até porque quando tu tens que falar numa determinada língua para dizer como é que eu apanho um táxi para não sei onde, tu aprendes muito mais facilmente e nunca mais esqueces as palavras se tiveres que criar uma frase desse género para te desenrascares numa determinada situação do que leres num livro, não é? Sim. Que idade tens? E depois preenches onde tem um vazio. Exatamente, tu aprendes. Eu falo espanhol bem, porquê? Porque vou muitas vezes a Espanha e falo muito espanhol em Espanha. Sempre que estou com uma pessoa espanhola, deixo de falar português e passo a falar espanhol. Mesmo cá em Portugal. Tinha um cliente que... Praticar, não é? Sim, tinha um cliente que tinha um investidor que era espanhol e sempre que estava com eles falava em espanhol. Muitas vezes havia determinadas coisas que eu dizia, não sabia dizer em espanhol, dizia em português, ele não percebia, dizia em inglês e ele percebia em inglês, mas a partir do momento em que eu sei dizer a palavra, da próxima vez já não me esqueço. Estás a perceber? E este esforço de tentarmos falar e tentarmos montar a frase e tentarmos usar o som das palavras em espanhol, o som das palavras em brasileiro, o som das palavras na Coreia do Sul, que ele disse que era aprender as línguas nos países asiáticos, que era super difícil, não era? Mas que aprendeu. O mais fácil era na Indonésia, acho eu, não era? A língua, o idioma mais fácil eu acho que ele disse que foi na Indonésia, porque não separam masculino e feminino, tem um termo único, os verbos são muito... Acho que era isto, do que eu me lembro do podcast, das aprendizagens todas de idiomas, acho que foi na Indonésia, que ele disse que era o mais fácil. Altamente isso. Portanto, por enquanto, até o que nós dissemos agora, basicamente, as regras assim, mais importantes é ter um método, depois praticar, lá está, e ter um feedback para ir melhorando. Por enquanto são essas 3 componentes. Outra que ele depois fazia é que ele voltava a rever as notas, os apontamentos, porque vai-se esquecendo, porque ele tinha aprendido, 4, 5, 6 línguas e depois, se não praticares, quando ele volta para os Estados Unidos, já não pratica o coreano, ele tirava apontamentos e volta regularmente. Olha, estou-me aqui a lembrar de uma coisa, desculpa lá interromper. Tu falas bem francês...
porque arranjaste uma namorada francesa. Sim, também. ou já falavas bem francês e pensaste, ok, tenho que continuar a praticar, tenho que arranjar uma francesa. Sim, e em breve vou mudar de língua, tenho que mudar de língua. Tenho que arranjar uma brasileira agora. É isso. Não, brasileira é muito próximo do português, tenho que arranjar uma polaca. Sim. É? Ou uma chinesa, agora o chinês está na moda. Exato. Assim, coisas inteligentes. Isto... Portanto, se vocês têm uma familiar solteira num país asiático, o que é que está aqui? E não convidaram ninguém. Obrigadinha. Oh, Cláudia. Aparece. Espera aí. Queres entrar no direto? Tens aí um botãozinho para pedir para nós te juntarmos ao direto? Não sei se tem. No Instagram tem, não é? Sim. Espera aí. Cláudia, pede-nos para entrar no direto que nós deixamos de entrar. Estava eu a dizer... Caros ouvintes, se têm uma familiar solteira, jeitosa, num país asiático, o Francisco está interessado neste momento em aprender a falar mandarim e, portanto, ele está disponível para terminar a relação que tem neste momento em França e para ir para um país asiático namorar com uma chinesinha para aprender mandarim durante 1 ano ou pode ser 2 anos. Sim. Pá, se for simpática e jeitozinha pode ser mais do que 2 anos. Não, mas Como é que chama a tua namorada? Namorada de Francisco. A vossa relação está neste momento em risco. O que vale é que tu não percebes português e, portanto, a menos que haja algum bufo que te vá traduzir isto para francês, não vais dizer nada à tua namorada, para não? Não. Ainda por cima és falso na relação. Portanto, se tem uma prima jeitosa que fala mandarim, juntem-se aqui porque o Francisco está disponível. Exato. Outra cena para aprender qualquer coisa, rapidamente eficaz. É ter uma namorada em cada país. É ter uma namorada em cada país. Pois é. Então, mas olha lá, se tivesse uma namorada na Polónia, rapidamente... Uma amiga chega. Não é preciso namorar com ela. E a amiga vai estar disponível para estar a conversar contigo e auxiliar-te nos verbos. Se calhar não, Francisco. Pronto. Mas continua, tinhas aí na tua lista mais coisas no processo de aprendizagem. Em primeiro, organizar. Lá está. O que é que eu vou ter que aprender, ok? Como é que vou estudar? Exato. Por exemplo, se for aprender uma língua, vou ter que aprender o vocabulário, os verbos, a pronunciação e tal. Listar as coisas. Eu gosto da pronunciação, a forma como se pronuncia. É aquele como está em França, la prononciation em português. Como é que se diz eu invento palavras em francês? J'invente des mots. J'invente des mots. Oh, oui, portanto, foi isso que listei o que era importante aprender para ser copywriter e depois fui praticando. Outra cena para aprender bem é ensinar o que estamos a aprender, porque isso obriga-nos a tornar as coisas mais claras para nós. Quando tens que ensinar a outra pessoa, tens que contar palavras, histórias. Sabes o que é que o Ricardo Matias, eu às vezes também faço isso, mas ele faz com mais regularidade. Sim. Como anda de carro muitas vezes, ele diz que às vezes, imagina que está perante uma plateia a explicar determinadas coisas, e então vai no carro a explicar uma determinada ideia. E eu acho excelente, porque tu, para explicares uma ideia a outra pessoa, tens que encontrar a melhor forma de construir a frase para que a tua ideia seja, a pessoa do outro lado perceba exatamente o que tu queres dizer. Exato. E então ele diz que faz esse exercício de, às vezes, imaginar que está a dar uma palestra sobre determinada coisa e que depois de fazer esse exercício em voz alta no carro enquanto está a conduzir, que acaba por se clarificar tudo na cabeça dele. É exatamente isso que eu procuro fazer, e muitos conteúdos que eu crio, os e-mails que eu escrevo, são assim, tipo, eu gosto, tipo, tenho uma ideia, um assunto, não sei, por exemplo, podia ter pensado sobre isto, como aprender durante o dia, dar um passeio, a pensar sobre isso, e eu às vezes, estou a passear, eu adorei quando havia o confinamento, porque não havia ninguém na rua, e portanto eu não me importava de falar como sozinho na rua, porque ninguém me via. Estavas louco. Feito Palerma, a falar. Mas, eu falava aquilo e defendia de forma super convicta. Sim. E encontrando melhores formulações, melhores imagens,
para explicar as coisas. E depois, quando tinha clarificado aquilo tudo, aí escrevi o conteúdo. Ok. Então tu clarificas ideias na tua mente, clarificas falando alto, não é? Ou seja, como se estivesses a tentar explicar essa ideia a alguém, e depois já tens ali mais ou menos a ideia montada e só depois é que a escreves. Sim, Uma ideia interessante. Sim, é muito assim que eu faço. Porque senão, quando eu me punha em frente ao computador e agora tenho que escrever sobre isto, não tinha nada. Não tinha as ideias claras porque ainda não tinha pensado sobre aquilo. Agora, quando eu já pensei 1 hora ou 2 sobre aquilo e que já tenho alguns apontamentos, depois é fácil de começar. Olha, vou autografar o teu exemplar do livro. Olha, temos aqui a que Cláudia. Cláudia, eu aprendi melhor a língua francesa quando estive na Suíça do que na escola, estás a ver? Ela a dar-nos razão. A prática no dia-a-dia ajudou bastante a desenvolver. Exatamente. Exatamente. É tal coisa que a primeira coisa a fazer, que foi o que eu descobri, era aprender qual era a forma mais eficaz. E a verdade que podemos insistir, eu, por exemplo, durante muitos anos insistia em aprender o inglês com livros, mas descobri que não conseguia, embora já tinha estudado muito na escola, depois comprei livros de inglês para aprender a língua e descobri que não era a forma mais eficaz. Claro, para mim a forma mais eficaz seria eu ir viver para a Inglaterra, não tive acessibilidade ou não fiz para a ter, mas descobri... Não arranjaste uma inglesa jeitosa? Pois. Que te desse atenção? Calhou numa francesa. Mas descobri que aprendia inglês a ler livros em inglês. E, portanto, às vezes eu posso demorar muito tempo a ler um livro, porque vou traduzindo algumas palavras que não percebo a ideia fundamental, mas a ler também me ajudou muito mais do que um curso de inglês, onde... Sim, é engraçado que a mim também me aconteceu isso. Como é que eu aprendi inglês? Foi o inglês básico que tive na escola e, inicialmente, os primeiros livros que eu comecei a ler em inglês... E o espanhol acontecia a mesma coisa. Para mim, no início, era super estranho. Eu lia aquilo e eu assim... lembro-me de uma palavra em espanhol que é desarrollo, desenvolvimento. Está bem. E então, desarrollo. E eu assim, desarrollo? O que é? Estás a perceber? Não percebia o que é... Porque não tem ligação, não é nada parecido. Desenrasque. Exato, não é nada parecido com a palavra portuguesa. E em inglês acontecia a mesma coisa. Um livro em inglês demorava montes de tempo a ler. Mas é assim, não é problemático. Os livros do Tim Ferriss, por exemplo, o Tools of Titans e o Tribe of Mentors, eu li-os em inglês. E são livros, assim, cada um. Mas basicamente eu lia um bocadinho de cada capítulo ao pequeno almoço. E fazia aquilo que tu estavas a dizer, que era, quando não sabia o que é que significava aquela palavra, ia ao dicionário. Escrevia no livro e às vezes até escrevia a fonética, como é que se diz a palavra, estás a ver? Sim. Que era para eu decorar o som daquela palavra se eu tivesse que a dizer em inglês. Sim. E depois comecei a ouvir muitos podcasts em inglês, agora já sinto menor dificuldade tanto a ler como a ouvir. Mas, por exemplo, se eu estiver a ouvir um podcast em inglês, tenho que estar muito mais concentrado na audição do que se estiver a ouvir uma coisa qualquer em português. Também me ajudou, por exemplo, bastante ver vídeos em inglês com as legendas. Às vezes até ponho as legendas em inglês. Para ver como é que se escreve a palavra. Sim, e memorizo melhor, porque estou a ler e estou a ouvir. Agora depende também, claro, da série que estou a ver. Há séries em que são super lentas, eles a falar. Há outras que são mais filmes de ação. Por exemplo, se for uma série que tenha... Eu lembro-me há uns anos de ver a série Dr. House... e uma altura falharem as legendas. Se for uma série que tenha muitos termos médicos, por exemplo, eu não consigo acompanhar se não tiver legendas. Por exemplo, no livro Tools of Titans, aquilo tem 3 grandes blocos e o primeiro grande bloco era ligado à nossa saúde. E então era desportistas de alta competição e pessoas como é que conseguiram melhorar a sua saúde. Para mim foi super difícil ler alguns dos capítulos, nem os li mesmo, naquele primeiro bloco. Mas ele dizia mesmo, este livro é para ser lido, capítulos, podes lê-los separados, não tem ordem, não é preciso. Estava separado por saúde, riqueza e sabedoria, uma coisa assim do género. E a parte da saúde, em inglês, tive muita dificuldade de acompanhar porque tinha muitos termos da genética, da química, da bioquímica, estás a perceber? E sem tradução para português eu tive bastante dificuldade em acompanhar.
Sim, sim, sim. Portanto, procurar começar fácil também. Outra coisa que eu fiz quando fui aprender copy, tentei perceber o que era fundamental, não é? As regras fundamentais e depois aprofundar cada regra. Ok, percebi que contar histórias é uma forma eficaz de convencer as pessoas. Então, qual é a estrutura de uma história? E aí encontrei vídeos que explicavam qual era a estrutura. Normalmente, portanto, uma história começa mais ou menos bem, depois acontece Ou não! ou não, Como é que eu comecei aqui o livro? começa logo mal. Começa logo mal. Ou seja, um filme de ação normalmente começa com o quê? Com uma explosão, ou com um acidente gravíssimo, ou com não sei o quê. Neste livro eu comecei com o episódio que me marcou, que foi desmaiei de cansaço, ao final do dia cheguei a casa, e desmaiei de cansaço. Sim. E- E apanhas aí E apanhas logo aqui o interesse das pessoas. Sim, as Cativa. pessoas chegam e dizem assim, ui, ia morrendo. Estás a perceber? E eu também, eu gosto muito dessa parte da estruturação, por isso é que comprei agora este livro do John McPhee, acho eu. Nós depois vamos pôr nas notas do episódio, chama-se Draft Number 4, acho que é o John McPhee. Comprei este livro sobre estruturação de escrita de não ficção, exatamente porque nos próximos livros que eu escrever, uma das coisas que eu quero dar atenção, já dava muita atenção à história em si, mas só comecei a dar atenção à estrutura mais fortemente aqui, neste livro. E os meus próximos livros eu quero continuar a usar sempre a minha história pessoal, os meus exemplos pessoais, mas quero dar muito mais atenção, ou cada vez mais, àquilo que tu estás a dizer, à estruturação, à forma como estruturo toda a história. Porque só assim é que tu consegues prender a atenção da pessoa para deixa-me ler o próximo capítulo, deixa-me, não é? Concordas ou não concordas nada com o que estou a dizer? Concordo. Acho bem. Ia dizer. Não, concordo, claro. É basicamente, em vez de. A primeira coisa que eu fiz foi tentar perceber os fundamentos, quais são as coisas principais. E não fui ver aqueles pequenos truques, aquelas pequenas dicas, tipo, vou começar uma frase e não vou terminar. Ok. E comecei pelo que era fundamental, ok? Tenho que escrever um texto que fale sobre as pessoas porque elas gostam de se interessar por elas, tenho que escrever um texto que as interesse, tenho que escrever um texto que tenha emoções e tal. Fui percebendo assim os ingredientes e depois fui pesquisando sobre cada um deles. Como é que se cria um texto emotivo, como é que se cria um título cativante. E depois, outra coisa para aprender é, por exemplo, durante uma semana ou duas vou só escrever títulos. Portanto, separar em pequenos... como é que posso dizer? Pequenos... excertos de coisas. Por exemplo, ok, para escrever um texto global tem 10 partes. Ok, tenho que primeiro escrever um título, uma introdução, a história normal tu escreves e a conclusão. bocadinhos da introdução, bocadinhos do desenvolvimento, bocadinhos da conclusão. Sim, por exemplo, vou passar, sei lá, uma semana a aprender só a escrever títulos e vou analisar outros títulos e vou tentar perceber porque é que aquele título funciona e porque é que aquele título não funciona. Quais são os ingredientes. Depois de ficar mesmo muito bom a escrever títulos, agora vou ver como é que se escreve com emoção e vou tentar encontrar textos super emotivos e perceber como é que aquilo funciona. Agora vou perceber como é que se, por exemplo, um problema como é para vender produtos, como é que eu faço parecer o valor do produto barato? Ok, sei que esse é um bloqueio que muitas vezes acontece, em que as pessoas até compravam, mas acham caro. A percepção que a pessoa tem ser, ok, este preço que ele me está a pedir, ainda há bocado estávamos a falar, não vamos dizer especificamente o que é, mas estávamos a dizer, só aquele bocadinho do curso vale 1400 euros, não é? Sim. Por exemplo, eu depois vou ler páginas de vendas, que é o que eu escrevo, e vou ver só essa parte. Só vou tentar analisar a parte do preço. Como é que este empreendedor faz para convencer os leitores que vai receber muito mais do que aquele valor monetário que vai pagar. Sim, e depois, quando tu repetes esse exercício, sei lá, 30 vezes, que analisas 30 páginas, 30 vezes aquela cena, começas a ver patentes.
E começas a ver aquilo, há ali técnicas por trás que depois de as descobrir, depois usas. É uma nova ferramenta que pões a teu dispor, tens ali. Sim, eu passei a fazer isso, por exemplo, com os artigos que escrevia no portal Noctula Channel. No início, nós, para cada artigo, tínhamos que elaborar 25 títulos alternativos. E aquilo é um exercício super difícil, porque nos primeiros 2, 3, 5, 6, 7 títulos tens ideias, mas ao fim de 10 títulos já é difícil, 15 títulos já começa a ser, e ao fim de 15 títulos tu já estás a sair completamente fora, e é aí que tu começas a apanhar as coisas menos óbvias e se calhar as mais interessantes. E é um exercício de obrigares. Primeiro, estás a trabalhar o chamado músculo, entre aspas, da criatividade, né? Que é uma coisa que se não for trabalhada, atrofia. Portanto, quanto mais trabalhares isto, mais ideias vais ter e mais facilidade vais ter em lançar novas ideias cá para fora, mas ao mesmo tempo estás a sair um bocadinho do óbvio. Quando te obrigas a fazer 25 títulos para um artigo, ou para um vídeo, ou para não sei o quê, opa, ao 22º título já não é óbvio. Sim, é aí que começas a ser criativo. Porque normalmente quando vais escrever um livro vais basicamente descrever o que está lá. Como foi basicamente o que fizemos aqui para este episódio, que é como aprender facilmente, eu já não sei muito bem, como aprender Qualquer coisa. de forma eficaz tudo o que quiseres. Isso foi um título assim, tipo, foi à primeira. Se nós tivéssemos escrito de 20 ou 30, podia ser... Podíamos ter uma feito um cena título de mais original, que sobressaía e que cativava muito mais. Agora temos que admitir que não fizemos esse exercício. Não, mas és despreocupado. Portanto, também temos que separar aqui um bocadinho o que são coisas despreocupadas, tipo isto, um podcast, um vídeo em direto, do que são, por exemplo, títulos ou subtítulos de um livro. Por exemplo, este subtítulo do caos e das dívidas é um estilo de vida livre. Este título não foi ao acaso. Houve aqui algum trabalho para chegarmos a este título, e a palavra livre estar a amarelo, como está o resto, não é acaso. É para que as pessoas olhem e possam identificar-se com, ok, eu se calhar também estou numa situação caótica da minha vida, se calhar também contraí montes de dívidas, seja de casa, das férias, do carro, da segunda casa, seja o que for, ou de um negócio que correu mal, e eu também gostava de ter um estilo de vida livre. Deixa-me ver em que porcaria é que ele se meteu e que estratégias é que ele conseguiu implementar para chegar aqui. Portanto, este subtítulo foi um exercício, não sei se foram necessários 20 ou 25 subtítulos, mas demorou até chegar aqui. E as pessoas às vezes pensam, ok, ele atribuiu isto assim de ânimo leve à primeira. Não, um título num vídeo pode-se atribuir de ânimo leve, um título e um subtítulo de um livro, já acho que não. De um curso online, a mesma coisa, já acho que não. Não se deve atribuir um nome a um curso online. Eu até faço montes de... um exercício interessante que vou àquele site que se chama answerthepublic.com. Acho que já falámos noutros episódios. Por exemplo, lancei um curso há pouco tempo, um curso online chamado Como Criar um Podcast. E eu fui procurar a palavra podcast nesse site, answerthepublic.com, e vi o que é que as pessoas procuravam em português. Lá aparece português e português do Brasil. Em português, o que é que as pessoas procuravam à volta de podcast. E então vi que havia pesquisas sobre como criar um podcast. Então porquê que eu havia de chamar aquilo os 7 passos que eu segui para elaborar um programa de rádio em casa? Não. Estás a perceber? Se as pessoas não pesquisam assim, eu ia estar a perder montes de público potencial que podia encontrar o meu curso no Google se eu escrevesse como criar um programa de rádio a partir de casa. Não é isto que as pessoas procuram. O que as pessoas procuram, segundo aquele site answerthepublic.com, é como criar um podcast. Então como é que se vai chamar o meu curso online? Como criar um programa de rádio em casa? Não. Como criar um podcast.
Sim, certo? sim. Eu faço muito esse exercício nas coisas mais sérias, nos títulos, subtítulos dos livros, coisas para os cursos online, vídeos que eu quero que mais pessoas encontrem, eu procuro o que é que as pessoas procuram nos motores de busca e depois incorporo esses termos nos nomes, nos títulos e nos subtítulos das coisas que eu uso. Isso é muito inteligente fazer isso. É meio caminho andado para ser encontrado nos motores de busca. Exatamente. Depois a pessoa parece que bate mesmo certo. Ele estava à procura. Estava à procura de um curso como aprender a fazer um podcast e aqui está um curso que se chama exatamente como aprender a fazer um podcast. Perfeito, era o que eu queria. Exatamente. Vou comprar. Que mais técnicas é que tens assim para aprender? O que é que aprendeste assim ultimamente? Bolsa, como é que foi? Opa, Seguir um mentor. Também sim. É uma boa forma de aprender. Sim, a Bolsa foi mais um daqueles projetos em que eu me meti sem saber nada, sempre com uma confiança ao mais alto nível, que é assim com que eu entro, mesmo quando não sei, entro com a confiança no máximo. E depois a Bolsa ainda tem uma... Já me vais dizer se é vantagem ou desvantagem. Se começas a comprar ações na Bolsa e começas a ganhar algum dinheiro, tipo 900 euros, 1000 euros, tu dizes assim... Eu sou um gênio, eu sou melhor que o Warren Buffett, não é? E de repente estás a 900, estás a 1000 euros positivos e dizes, pá, eu ganhei 1000 euros em 3 semanas, vou deixar de trabalhar, não é? Sim. E de repente, nas 3 semanas seguintes, vais a 5000 negativos. Porquê? É a tal coisa, não aprendeste os fundamentos. É a sorte principiante. Pode ser sorte. Portanto, primeira coisa, né, aprender como é que funciona, quais são as regras fundamentais aqui da Bolsa. Tu se calhar em 10 regras, se escrevesse os 10 mandamentos de investir na Bolsa, já era os 80-20 dos investimentos. Sim. Agora é fácil. Eu até tenho medo, ainda há dias que falava com o Ricardo Matias ao dizer isto, eu até tenho medo de usar este termo, agora é fácil. Mas eu vou passar a explicar porque é que eu digo que agora é fácil. Porque na Bolsa, identificando as empresas boas em termos fundamentais, ou seja, o que é que são empresas boas? Empresas que têm faturação e lucro crescente nos últimos 4 a 5 anos. Empresas que são líderes de mercado no setor em que atuam. Sólidas. Apple, não há concorrência. Microsoft, não há concorrência. Adobe, não há concorrência. Amazon, não há concorrência. Google, não há concorrência. Alibaba, Tencent, Meituan Dianping, no caso das chinesas, não há concorrência. Portanto, enquanto não se alterarem estes fundamentos destas empresas, estas empresas são líderes de mercado, têm faturações e lucros crescentes nos últimos anos, portanto, são boas empresas para investir. Passo seguinte, qual é o valor intrínseco de cada ação desta empresa? X, é preciso aprender a calcular esse valor intrínseco, ou estar a ser mentorado por alguém que faz isso diariamente, como por exemplo o caso do Adam Kuo. Depois de saber em que empresa invisto, qual é o valor intrínseco dessa empresa atualmente, depois dizes assim, ok, eu vou comprar ou no valor intrínseco ou abaixo. Eu prefiro comprar sempre 20, 30, 40% abaixo do valor intrínseco. Porquê? Porque assim, não era assim que eu fazia no início, por isso é que fiz muita asneira. Comprando 20, 30, 40% abaixo do valor intrínseco, eu garanto que tenho uma margem de segurança muito grande. Pode vir outro Covid-19 e a empresa cair 40%, eu comprei com uma margem de segurança de 40%, portanto fico no break-even. Cai 50%, ok, eu comprei com uma margem de 40% de segurança, já só estou a 10% negativo. Estás a perceber? Portanto, eu nunca mais comprei ações de empresas que não valem nada. Ponto. Nunca mais comprei ações acima do valor intrínseco. Se o valor intrínseco de uma ação está a 220, eu não compro a 221. Nunca. Pois. Nem a 220. Eu quero comprar a 220 menos 20%, ou menos 30%, ou menos 40%. Estás a perceber? O Facebook neste momento, pronto, se calhar vamos dizer isto e depois não fica intemporal. O Facebook neste momento está a 220 e tal, ou 230 e tal dólares. Está no valor intrínseco. Eu não compro Facebook neste momento. Se comprasse não era mau investimento. Daqui a 5, 10 anos, comprei bem. A questão é, eu vou aguardar para o comprar ainda mais abaixo. E perguntas tu, então e se ele não descer, tens o dinheiro parado? Não. Se o Facebook não descer aos valores que eu quero, tenho outras oportunidades neste momento, noutras empresas,
que eu posso investir o dinheiro ali. Portanto, não tenho o dinheiro parado 7, 8, 9 meses, 12 meses, 24 meses à espera que o Facebook venha ao valor que eu quero. Não, há outras oportunidades que eu identifico, vou pondo nas outras oportunidades. Quando o Facebook vem ao valor que eu quero, o que é que eu faço? Tenho que lá ter dinheiro, por isso eu aprendi com o Adam Koo, eu tenho que ter sempre 20 a 30% do meu portfólio no site da corretora, 20 a 30% do dinheiro que eu lá tenho tem que estar livre para eu comprar. Antes eu não fazia isso. Se eu metia 3, 4 mil euros, 5 mil euros lá para dentro, nesse dia ou nessa semana eu comprava 5 mil euros de ações. E 15 dias depois estava a perder 4 mil euros. Portanto, mas tu descobriste isso, isto é interessante, tu quando começaste foste na aventura e achavas que sabias tudo sozinho e depois foste aprender eu com a ganhar o mentor. 1000 euros, claro, eu a ganhar 1000 euros pensei, eu sem saber nada, eu estou a ganhar 1000 euros, eu sou um gênio. E a seguir, 4 mil, 5 mil negativos. Eu numa empresa de produtos à base de cannabis cheguei a estar a 9 mil negativos. Ou seja, é sorte de principiante, tu ganhas 900 euros ou ganhas 1000 euros, mas não sabes como é que os ganhaste. Exato. E a seguir estás a perder 5 mil. E como não sabes como é que fizeste para ganhar, não sabes replicar aquele ganho. Exatamente. Exatamente. E, portanto, outra forma de aprender bem é encontrar um mentor ou comprar um curso. No teu caso, no caso do Pedro, ele comprou o curso do Adam Koo. Eu também, no meu caso, quando aprendi copywriting, também comprei um curso. Mas eu gosto de ser muito independente e perceber o que estou a fazer. Não quero só que me digam, ok, queres escrever bem, usa as emoções e faz assim assado. Eu quero perceber porque é que eu tenho que usar as emoções, porque é que eu tenho que escrever sobre a pessoa e não sobre mim. Eu quero perceber o porquê das coisas, não só como na escola, tipo, tu na escola aprendes aquilo de cor e escreves tudo. Olha, e não percebeste nadinha. A minha namorada diz que eu sou tão chato por causa disso. A minha namorada diz que a minha enteada mais nova, olha, mandou-me uma mensagem a dizer que logo à tarde vem às 8 da noite. Sim. Eu digo assim, mas está com quem? Nem lhe perguntei, oi. Então, mas é preciso eu ir buscá-la? Vais lá tu buscá-la? Trazem-na? Não sei. Se me respondem a uma coisa, eu pergunto outra. Se me respondem a outra, eu pergunto a outra. Ou seja, eu quero perceber o processo todo. Eu sei, admito que uma pessoa se torna chata ao querer saber tudo, mas eu tinha uma... Quando criei a minha empresa de consultoria ambiental, havia uma empresa de consultoria ambiental que subcontratava os serviços da minha empresa e a sócia-gerente dessa empresa, uma senhora já da idade dos meus pais, não vou dizer o nome dela aqui, ela tinha essa perguntivite, ou seja, de criança, que era... Uma vez estávamos reunidos com um cliente e ele dizia, vamos pôr aqui não sei o quê, na vala de cabos, e ela disse, e o que é uma vala de cabos? E ele disse, é onde passam os cabos de fibra óptica, até porque é que tem que ter cabos de fibra óptica? Porque tem que haver a produção do aerogerador, depois passa por ali fora até uma subestação. E o que é a subestação? A subestação é o que acumula a energia, então acumula e depois o que é que faz a energia? Depois a energia tem que ir por um poste, e é distribuído para a rede elétrica nacional. Então, e a rede elétrica nacional está espalhada no país inteiro? Sim, depois espalha para todas as cidades. Ou seja, aquilo era um bocado irritante estar com ela, porque ela perguntava tudo e mais alguma coisa. Só que a questão é que, depois de sairmos daquela reunião, ela percebia o processo todo, percebia tudo o que o cliente queria. Estás a perceber? Porque tinha perguntado ponto por ponto. E eu acho que esta curiosidade quase doentia de criança é uma coisa muito positiva. Sim, e eu reparo que eu, por exemplo, às vezes, eu antes tinha vergonha de perguntar o porquê. Exato. Porque há uma espécie de... Parece que és burro. Não sabes. Tipo, havia assim uma espécie de vergonha. Agora eu tenho orgulho em perguntar, porque no fundo as pessoas que estão do outro lado, elas ficam super contentes também de poder partilhar o que elas sabem. Sim, e eu acho que raras são as vezes em que as pessoas interpretam as nossas perguntas como um ato de burrice, sabes? Porque muitas vezes até é interpretado para o melhor lado, que é, muitas vezes interpretam do género, olha, sim senhor, ele é uma pessoa inteligente, quer saber ponto por ponto o processo, e nós normalmente estamos a pensar o contrário. Se eu vou perguntar, tipo às vezes os professores perguntavam, ou um palestrante diz, então alguém teve dúvidas? Não, ninguém teve dúvidas. Mas se ninguém teve dúvidas, ninguém gostou. Ou não percebeu. Ou não percebeu nada do que tu disseste. Já não sei se... Está no meu livro? Não sei se é alguém que dizia isso. Eu fiz uma palestra em Espanha, ninguém me fez perguntas. Se ninguém fez perguntas é porque ninguém percebeu.
Ninguém percebeu o que eu Porque se tu fazes uma pergunta é porque apanhaste o raciocínio, mas há ali uma pequena dúvida. Se tu não percebeste mesmo nadinha, nem... Não tens nada a perguntar. Não tens dúvida. Não há dúvidas. Eu não percebi nada, portanto, não vou ser capaz de formular uma pergunta porque eu não percebi nada do que tu me disseste. Pode começar outra vez de novo, porque eu não percebi nada. Este episódio podíamos começar outra vez. Olha aqui o brilho na nossa testa. Ai não, é deste lado, a câmera está ao contrário. Estamos a ficar aqui nas Maldivas, está um calor brutal, e então nós estamos a ficar suadíssimos. Mais, do processo de aprendizagem. Portanto, mentor, ter um método, feedback, repetir muitas vezes as coisas, tentar perceber o porquê do como e não apenas... A curiosidade de criança. É. Manter. Sim. Porquê é que funciona? Porquê é que é assim? Mas porquê é que não é de outra maneira? E... Mesmo que os outros achem que somos uns chatos. Pá, porque é no ato de saber um pouco mais, é que tu vais dando passinhos e um dia percebes tudo. A pessoa que não pergunta faz-me lembrar a pessoa que lê as letras gordas de um jornal ou de uma revista. Olha, então agora não sei quê. Pá, ainda há dias houve uma pessoa, também não vou dizer o nome aqui para não enxovalhar, que me disse assim, então mas agora não sei quê. E eu disse assim, lê a notícia. E depois leu. É só isto e aquilo. Pronto. Ou seja, aquilo era um título ao estilo clickbait, que é basicamente um título para te obrigar, para te despertar curiosidade e para tu lá ires dentro ver, e às vezes com as imagens fazem o mesmo, e depois chegas lá e dizes, isto não é nada. Isto afinal não é nada, ok. E isso é interessante, o exemplo do título, é que, por exemplo, se eu quisesse aprender copywriting, o que muitos fazem, vão aprender a escrever títulos. Mas eles não percebem porque é que estão a fazer um título clickbait, qual é o fundamento, porque é que usam palavras, aquelas palavras. O que eu percebo é que percebi o objetivo de um título, é que incentiva as pessoas a ler o texto. A partir daí eu posso começar a questionar e a ser mais criativo e a pensar como é que eu poderia convencer com este título as pessoas a ler o que vem a seguir. Mas, deixa-me só complementar, mas depois quando começam a ler, o conteúdo tem que responder ao título, ou seja, não ser apenas uma armadilha, porque muitas vezes os títulos e as imagens que são utilizadas nas notícias e em determinadas coisas nas redes sociais são apenas uma armadilha, são apenas para levar a pessoa a clicar e depois da pessoa clicar aquilo está cheio de banners publicitários do AdWords e não sei o quê, e aquilo é só para a pessoa ganhar dinheiro com uns cliques nos banners. Exatamente. E depois aquilo não responde ao título. Exatamente. Portanto, isso é muito mau, eu não aconselho. Mas o facto de funciona tão bem. porque eu podia copiar uma receita, ok, se eu usar este tipo de palavras ou esta estrutura para escrever um título, isto costuma funcionar, eu não estava a perceber o que eu estava a fazer, mas eu percebi, ok, o título tem que ser cativante, tem que motivar as pessoas a ler o que vem a seguir. E a partir daí eu já posso ser mais criativo, porque sei o que estou a fazer, não é copiar apenas uma receita, não é? E isso é importante questionar o porquê. Outra cena para aprender que eu lembrei-me agora ali no livro do Anthony Robbins, que é a modelagem, modelar alguém. Também uma cena que funciona muito bem. Aliás, acho que já tínhamos falado que era imitar a pessoa, fingir que estás na pele dela, por exemplo. Não, e basicamente aquilo que falámos dos músicos, ou seja, imitar a forma de tocar, a forma de fazer um solo de guitarra, de tocar um riff de bateria, é uma forma de aprender. Agora, não vais criar uma marca pessoal depois com aquilo. Aquilo é o teu processo de aprendizagem. Modelares alguém, imitares a forma dele fazer. Mas depois vais desenvolver aquilo à tua maneira e desenvolver a tua marca pessoal e dar o teu cunho pessoal àquilo e, preferencialmente, fazer até melhor do que o outro faz. Porquê que eu não me posso inspirar nas pessoas que admiro e depois fazer melhor do que ele faz à minha maneira? Estás a perceber? Sim. Mas sem arrogância, sem aquela coisa de não, eu vou fazer melhor do que o Warren Buffett nos investimentos na bolsa e do que o Adam Khoo. Não é isso que eu estou a dizer. É usarmos a aprendizagem e usarmos a modelagem, a modelação, modelarmos os comportamentos dessas pessoas como nossos mentores e depois a partir daí desenvolvemos o nosso próprio estilo. Eu acho que só é possível nós desenvolvermos o nosso próprio estilo quando conhecemos a base. Sim. Eu quando era adolescente,
eu comecei logo aos 13 anos a ter aulas de guitarra clássica. Eu tinha alguns amigos que eram um bocado hippies e diziam, não, eram contra a formação musical. Diziam, se tu tiveres formação musical, estás a matar a criatividade, porque vais impor as regras do clássico, do jazz, à tua forma de criar. E eu já na altura, adolescente, dizia, não, mas eu tenho que saber as bases e as regras para depois poder desmontar as regras. Ou seja, eu tenho que saber como é que se faz para depois decidir não fazer assim. A minha criatividade vai estar muito limitada àquilo que eu sei. Portanto, se eu sei pouco, eu vou ser pouco criativo. Se eu sei muito, eu, por saber muito, não quero dizer... Por saber muitas palavras caras em português, não quer dizer que vais escrever um livro só com palavras caras. Estás a perceber? Sim. Estavas aí cheio de vontade de dizer coisas. Epá, não, nem por isso, nem... Não, já acabou? Bem, por enquanto, vamos tentar resumir até agora. Para fechar o episódio. Acho que sim. A primeira coisa foi, o primeiro conselho foi aprender a aprender. Portanto, isso foi a primeira coisa que eu fiz quando comprei aquele livro que é o Hyper Learning. Depois, tentar descobrir qual é a melhor forma de aprender o que tu queres aprender. Estruturar o processo de aprendizagem. Sim, depois tentar descobrir como é que outros que sabem o que tu queres aprender, como é que eles fizeram para fazer isso. Depois tentar perceber os fundamentos, não ir logo tentar escrever, por exemplo, se queres aprender a escrever, mas tentar perceber como é que funciona a escrita, o que é a escrita, qual é a história, como é que as coisas funcionam. Depois, praticar muito, por dar pequenos passos. Títulos, muitas vezes títulos, muitas vezes introduções, muitas conclusões. Sim. Ou se for, sei lá, se estiveres a aprender na bolsa, aprender, ok, o que é uma ação, aprender como é que funciona a bolsa, qual é o conceito que está por trás. Não é investir logo. Sim. Porquê que é natural elas subirem e descerem? O que é que as faz subir e descer? Sim. O porquê do porquê. E depois ter feedback é super importante. Lá está, se estás a aprender uma língua, é muito bom que alguém te dê um feedback e te corrija de vez em quando. Outra cena para aprender bem é ensinar o que estás a aprender, porque isso vai-te obrigar a tornar as coisas mais claras para ti, a ter os conceitos bem definidos. Olha, lembra-me agora, Sim, no âmbito de ensinar aquilo que aprendeste, acho que pode ser um desafio muito interessante para as pessoas que dizem que gostavam de começar a produzir conteúdo. Pode ser um exercício muito interessante fazerem o seguinte, tens alguma coisa agora? Podes começar a fazer uns lives, ou uns pequenos vídeos, a ensinar pequenas coisas que tu aprendeste recentemente e partilhar isso nas redes sociais, partilhar isso no YouTube, partilhar no Facebook, partilhar... Diz. Aliás, uma boa forma, eu li isso recentemente, que é a melhor forma de pensar é de escrever. E, portanto, por exemplo, agora tiveste a ouvir este episódio, poderia ser interessante tirar aqui apontamentos e escrever. E, aliás, nós aqui, ao fazer este episódio, tornou-nos mais claro a forma de aprender. Tivemos que refletir. Sim. Trouxe-nos mais clareza. Sim, e pode ser uma excelente forma de as pessoas que estão a aguardar, eu gostava de começar a produzir conteúdo, mas sobre quê? Não tens, eu já disse isto não sei quantas vezes, tu não tens que ser um especialista, não tens que estar a aguardar ser um especialista, doutorado ou pós-doutorado, para ensinar ou para criar um curso online ou para começar a partilhar conteúdo gratuito nas redes sociais. Partilha as pequenas aprendizagens que tu vais tendo ao longo da tua vida, porque isso vai-te fazer exatamente isto que nós estamos a fazer aqui, que é, ao teres que verbalizar aquilo que aprendeste, tu estás a construir a frase cá dentro, porque não vais construir a frase de qualquer maneira, não é? Estás aqui a juntar as ideiazinhas todas e a partir do momento que verbalizas, tu interiorizas as coisas de forma completamente diferente, muito mais rapidamente. E ao mesmo tempo, estás a produzir conteúdo e estás a usar esse conteúdo para divulgar a tua marca pessoal, para começar a construir uma audiência, porque aquilo que tu sabes fazer
hoje, e já aprendeste ao longo dos últimos meses, há pessoas que ainda estão a começar. E, portanto, tu não tens de ser um mega especialista, tu já estás à frente de outras pessoas em termos de conhecimento. Então partilha essa tua aprendizagem e esse conhecimento, porque estas pessoas que estão agora a começar vão gostar muito disso. Sim. Percebes? Partilha-o gratuitamente e vais começar a construir a tua audiência a partir daqui. Quando estas pessoas chegarem aqui, tu se calhar já aprendeste mais coisas, já estás mais acima. Já podes estar a ensinar também os níveis intermédios. Ao fim de 10 anos de investimentos na Bolsa, 15 anos, 20 anos de investimento na Bolsa, se calhar eu já vou estar capaz de estar a ensinar quem já está no nível intermédio avançado. Mas eu posso criar um curso de investimentos na Bolsa neste momento para quem quer começar. Claro. Para evitar as parvoíces que eu fiz. Claro. Estás a perceber? Claro. Eu ainda só estou há cerca de 2 anos a fazer investimentos na Bolsa, mas já sinto que já tenho uma série de histórias e de aprendizagens que vão ser muito úteis num curso online, por exemplo, para os níveis iniciados. Sem dúvida. Não achas? Sim, sem dúvida. Eu já te disse que eu quero ser o primeiro cliente desse teu curso. Já está vendida a primeira subscrição. Já está. Então. Em relação à aprendizagem, o que é que dissemos? Era ter um mentor, que é muito útil, tentar perceber como é que essa pessoa faz e aprender com ele, comprar um curso online também. Um livro, seguir um podcast. Exato. Encontrar conteúdos com os fundamentos. Aliás, há uma regra que é muito interessante a esse nível. Eu tenho o meu coach, ele, por exemplo, só compra livros que tenham mais de 10 anos de idade. Okay. E ele faz isso porque é tal cena de... Estás a ver os investimentos maduros e não sei o quê. Porquê? Porque se o livro ainda hoje é conhecido, já tem mais de 10 anos, significa que o que está lá dentro, aquele conteúdo... É intemporal e tem as regras fundamentais. Aliás, por exemplo, o livro que nós falamos inicialmente, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro quase centenário. 1913? Quando é que foi publicada a primeira edição? Não foi 13, foi... Se calhar foi... Portanto, aqui são mesmo as regras fundamentais, sabes? Que aquela tal cena dos 80-20. Se aquilo ainda é válido, estão ali os 80-20 das relações humanas. Exatamente. Mesma coisa com o livro Influência e Manipulação do Cialdini, que também é um livro que já tem mais de 50 anos. Portanto... Se mantém atual durante 50 anos, está ali 80% daquilo que tu precisas de aprender sobre essa área. Sim, é aquilo que está ali mesmo na raiz. Sim. O que não te interessa é as cenas que estão na moda agora. Exato. O que tu queres é perceber a raiz, porque na raiz está ali os 80%. Os 20% é tipo a cereja no topo do bolo. É um bónus, mas se não tens aquela raiz não vale a pena. Portanto, ter um mentor, comprar cursos e modelagem, basicamente acho que foi tudo que nós dissemos até agora. Não sei se vocês têm aí truques para aprender melhor. Mais coisas. Se o pessoal tem mais dicas para aprender. Não tem. Se as pessoas não põem aqui comentários é porque nem sequer perceberam nada daquilo que nós dissemos. Quem está desse lado pode colocar as suas dúvidas. Se não perceberam nada daquilo que dissemos até agora ou não gostam de nós, não escrevam nada. Não. Deixa ver. Se não escreverem nada nos próximos 10 segundos é porque não gostam de nós. Chora, Francisco. Tu fazes cara triste, pá. Ninguém gosta de nós. Alt. Ai, alt. Acho que não. Achas que não o quê? A raiz... Para entrar. Não consegue entrar. Pensei que gostas de nós e ele, acho que não. Vamos então acabar este episódio e vamos gravar já um direto a seguir sobre... Como está sempre motivado. Como está sempre motivado. Olha, essa vai ser bonita. Vamos precisar de bastante motivação para o próximo, porque já estamos aqui há várias horas a gravar. Já. Então vamos acabar este direto e este episódio do podcast. Vamos fazer a saída fofinha e de seguida vamos falar sobre como estar sempre motivado. Então vá. Francisco, despede-te dos nossos... Hoje começo eu. Vai-te lixar, começas sempre tu, Francisco. Então vamos... Olha, ficou triste. Vamos então terminar este episódio, que foi uma grande confusão, porque tivemos aqui não sei quantas câmaras a filmar. Espero que tenham gostado de... Falámos sobre o quê? Como aprender. Como estruturar o processo de aprendizagem. Aprender só por si, de forma desorganizada, não interessa.
Temos que estruturar o nosso processo de aprendizagem. Espero que tenham gostado e a seguir vamos já gravar um episódio sobre como estar sempre motivado. Estou muito curioso. Francisco, manda lá beijinhos. É isso, voltamos em breve então com esse episódio, como está sempre motivado, espero que tenham gostado. Se tiverem algumas dicas também para nós, partilhem e se tiverem perguntas sobre motivação, ou cenas para estar mais motivado. Cenas, exato. Partilhem. Cenas, se tiverem cenas, partilhem. Dicas. Tu és muito cromo. Se tiverem cenas, partilhem. Vamos fechar este episódio e já voltamos sobre como estar sempre motivado. É que eu estou mesmo curioso por começar esse episódio. Até já! Até já! Para este. Vamos beber 4 copos de água. Deixa-me ligar à minha namorada a dizer que não chego lá à hora de jantar.